Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de vídeo treinamento. Dessa vez eu quero apresentar para você uma ferramenta de testes bastante útil e gratuita, que é o Test Link da Bitnami. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o software do site da Bitnami e instalar o serviço dele na sua máquina. Então, logo em seguida, você deve verificar se o serviço está rodando na sua máquina. Para fazer isso, você vai aqui na busca de aplicativos do seu PC e verifica se o Start Bitnami Test Link está rodando. Tá bem? Então, você pode executá-lo aqui. Ele passa a rodar o serviço na sua máquina e, em seguida, o que você faz? Você vai até o navegador e busca por localhost. Quando você chamar o seu localhost, ele já aparece aqui com a tela de abertura do Bitnami, do Test Link. Você acessa então Test Link e coloca o seu ID e a sua senha. Caso você não tenha usuário ainda, você cria um novo usuário. Tudo gratuito. Eu vou fazer o login e aqui eu estou dentro do ambiente do Test Link. Para a gente começar a trabalhar, a primeira coisa é criar um projeto de teste, tá bem? Um projeto para gerenciamento de testes. Então é esse Test Project Management é onde eu crio os meus projetos. No caso aqui eu já tenho dois projetos de teste, eu vou criar mais um projeto de teste para exemplificar aqui para você. Então eu vou em Create, vou dar um nome para o meu projeto, projeto exemplo uso teste link. Vou chamar esse projeto de projeto teste link 01 e vou colocar aqui uma descrição dele. Então, exemplificação do uso do teste link para produzir e executar testes manuais. Tá bem? Nessa vídeo aula eu vou estar apresentando como está desenvolvendo e executando então testes manuais, ok? E esses testes manuais eles serão para efeito de avaliação de homologação de sistema junto ao usuário ou para efeito de avaliação completa do sistema por parte da equipe técnica. Então, testes manuais de caixa preta, ou seja, eu vou me basear só em inputs e outputs que eu vou verificar durante os testes, para níveis de teste de sistema e aceitação. Tá bem? Visando avaliação funcional. Então, estamos falando aqui que a minha estratégia de teste envolvida é teste de sistema e aceitação, é a avaliação funcional, do tipo funcional, e usando técnica de caixa preta. Muito bem, vou aqui habilitar todas as minhas opções disponíveis na criação do projeto, que é para poder colocar requerimentos para o meu projeto e gerar também um inventário de todos os testes que eu aplico. Crio então o meu projeto. Projeto criado agora, eu vou voltar na página principal, está aqui meu projeto, tá bem? Eu vou voltar à página principal de gestão do Test Link e eu vou criar agora requerimentos ou requisitos, os quais eu vou testar, né, através dos meus testes manuais. No caso de você estar utilizando uma plataforma integrada com a parte de planejamento e gestão de projetos, por exemplo, um Azure Boards, você não precisaria fazer essa criação de requisitos, né? No Azure você consegue criar os casos de teste como cartões debaixo de um item de backlog de produto. Isso é bem mais rápido do que eu estou fazendo aqui, porque aqui eu estou tendo que criar um projeto, estou tendo que criar os requisitos do projeto ou as histórias do usuário aqui dentro do teste link para poder depois adicionar os testes. Então o que eu vou fazer aqui, primeiramente, é criar, vou verificar se eu estou no projeto certo. Então vamos ver se eu estou no projeto certo. Eu quero pegar o projeto exemplo Test Link. Eu vou mexer com este projeto, que é o que eu acabei de criar. Vou aqui em Requirement Specification. Eu ainda não tenho nenhum teste especificado. Eu vou criar, então, inicialmente, uma pasta, sendo que essa pasta vai me servir para organizar os requisitos. Então, no caso aí de um método ágil, ela poderia representar épicos, por exemplo, que eu vou estar abrindo aqui em forma de histórias de usuário. Mas vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma pastazinha que eu vou chamar de histórias de usuário. Histórias
gestão produto. Tá bem? Então aí eu tenho uma época aí de gestão de produto, título, gerenciamento de produtos comercializados. Tá bem? E aí uma descrição. Contém as operações necessárias de inclusão, alteração, exclusão e consulta de produtos comercializados pela empresa. Aqui o tipo de requisitos ou de histórias que eu vou estar colocando dentro da pasta. Eu posso colocar aqui histórias que são de usuário ou de negócio, né? Ou então ou histórias que são de sistemas, ou seja, de arquitetura. No caso, são histórias de usuário relacionadas a negócio, regras de negócio. Eu dou um save. E ele então criou uma pasta aqui debaixo do meu projeto para colocar os meus requisitos. Para eu adicionar requisitos, eu vou aqui na engrenagem novamente, só que agora eu vou criar operações. Eu não vou criar mais especificações de operações, eu vou criar operações. Então eu vou lá em Create e eu vou colocar aqui que o ID vai ser de HU01, história do usuário número 1. O título vai ser inclusão de produto comercializado. Descrição aqui do escopo eu vou colocar em forma de história de usuário. Eu, como gerente de loja, preciso cadastrar os produtos que venderei na loja. Então aqui eu tenho, né, quem faz, o que faz e por que faz. Muito bem. O status desse requisito, eu posso colocar aqui ele em vários status. Por exemplo, ainda estou elaborando, eu estou revisando ou finalizei. Eu vou colocar ele como finalizado. Ele é do tipo use case, né, tipo caso de uso. Número de testes que eu preciso para validar esse requisito, eu posso colocar aqui, se eu já souber de antemão quantos testes serão, vou deixar um e vou salvar o meu requisito. Então agora dentro daquela pasta, né, de requisitos, eu tenho o meu primeiro requisito. Eu posso incluir quantos requisitos eu quiser aqui dentro. Eu não vou ficar aqui incluindo esses requisitos, a gente vai para adiante aqui para conhecer mais sobre a ferramenta. Então eu volto aqui no menu principal. E agora o que eu vou fazer é a especificação dos testes para o requisito, tá bem? Então eu vou em Test Specification. Legal? E aí eu vou então criar as opções aí de teste de requisito. Da mesma forma, aqui eu tenho o meu projeto e eu vou criar uma pastinha para apontar aqui, para agrupar, na verdade, os meus testes todos de software, tá bom? Então eu vou inicialmente aqui selecionar o meu projeto, venho aqui nas opções de criação da suíte de testes, né? Então a suíte de testes nada mais é do que aqui prefeito do software, um folderzinho onde eu vou agrupar conjuntos de teste que são similares, afins. Então eu vou criar aqui uma primeira teste suite que eu vou chamar de testes manuais de aceitação. Ela vai guardar testes de aceitação / homologação do usuário, guiados pelas histórias de usuário definidas. Também posso colocar algumas palavras-chave aqui se eu quiser para ajudar em pesquisas futuras aqui dos case testes que eu tenho catalogados, né? Porque eu futuramente vou ter muitos casos de testes catalogados, vou salvar. E ele vai criar então uma pastinha para mim com o nome que eu coloquei, testes manuais de aceitação.
E agora, dentro dessa pastinha, eu vou poder criar os meus casos de teste, tá bem? Então eu posso criar os casos de teste por aqui, Test Case Operations, do mesmo jeito que eu criei lá os requisitos, né? Agora não vou mais criar test suite, não vou criar pastas, vou criar test cases. E aí vou criar o meu primeiro test case, tá bom? Veja que ele tem uma estrutura padrão. Eu tenho aqui o resumo, né, que é o objetivo do teste, as pré-condições, os passos, tá bem? Posso colocar os outputs e os inputs aqui. Então, eu vou criar meu primeiro test case, que vai ser o teste de inclusão com sucesso de um produto a vender, produto comercializado. Sumário, então, eu quero avaliar o funcionamento da inclusão de um novo produto a ser vendido na loja, com detalhes de identificação, nome e preço. Pré-condições: o produto não deve existir no cadastro. Vou colocar mais uma informaçãozinha aqui nessa descrição, no sumário. Vou colocar aqui que nós estamos testando o cenário de uso principal do caso de uso de inclusão de produto. Então, o produto não pode estar cadastrado, porque eu estou cadastrando um produto novo. Aí eu coloco o status desse documento que eu estou gerando de testes, né? Então, enquanto ele não estiver terminado, eu não coloco como final, mas aqui eu já vou colocar como final. Vou salvar ele como definitivo. Importância, eu posso colocar aqui se ele é alto, por exemplo, é um teste que eu não posso liberar o produto sem ter feito esse teste. Médio, eu posso liberar o produto com riscos de gerar um problema no cliente com um impacto pequeno, né? Perdão, né? High, um impacto grande, médio, um impacto pequeno, low, eu não gero impacto no meu cliente, portanto, posso liberar o produto mesmo que esse teste não tenha sido feito. Por exemplo, uma forma de você utilizar esses indicadores aqui. Eu vou deixar o meu como high, selecionar high, tipo de execução manual, tempo estimado, eu posso colocar aqui uma previsão para guiar o meu testador, né, meu tester, minha equipe de teste, colocar 10 minutos. E agora eu vou para os passos. Então, eu vou criar o meu caso de teste, crio ele. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar os passos do teste. Então, eu vou aqui em Create Step, dentro do meu caso de teste, na janela aqui principal, onde ele traz os dados gerais que eu cadastrei. Eu posso ir aqui em Create Step e colocar o passo a passo agora dos inputs e outputs. Então, passo 1, eu vou informar identificação do produto a cadastrar. O que eu espero como resultado é que o sistema vai habilita o input do nome e preço do produto. Salvo esse passo e vou para o passo 2. Eu estou numerando aqui, mas veja que ele já numera para mim, né? Então, se você não quiser colocar o número aqui dentro, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui, informar nome do produto e identificação. Aqui no caso eu não espero nenhum retorno do sistema quando eu informar nome e identificação. Por fim, eu vou solicitar salvamento da informação. E agora sim, nesse passo 3 aqui, o sistema retorna o aviso de produto incluído com sucesso. E agora eu dou um save e sair, salvar e sair.
E eu estou aqui com o meu caso de teste, com os 3 passos de teste, todos bonitinhos aqui, todos documentados, tá bem? Tudo como um manual. Importante aqui para completar a montagem do caso de teste, vou associar um requisito, né? Eu tinha aquela lista de requisitos, então qual é o requisito que eu vou testar? E aí eu vou tentar selecionar um requisito da lista, está aqui o meu requisito, inclusão de produto comercializado. Vou associar. Aí eu posso fechar. E está aqui então o requisito associado. Eu estou com o meu caso de teste agora completinho, bonitinho, para ser utilizado na minha aplicação. Muito bem, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar o meu plano de teste. Então eu volto aqui para o meu menu principal, para a gente poder criar um plano de teste. Vou aqui em Test Plan Management. E aí eu vou criar então o meu teste. Tá bom? Vou criar um novo teste, um novo projeto de teste, com um novo plano de teste, na verdade. Vou dar um nome para ele aqui, plano de teste de aceitação. Então aqui é o plano de execuções de testes manuais de homologação do software para cadastro de produtos. Vou ativar esse plano de teste, vou publicar esse plano de teste e crio ele. Muito bem, então aqui eu já tenho meu plano de teste. Se eu clicar aqui nele, ele abre a edição de novo. Tá bem? Então, uma vez criado, eu volto aqui no menu principal, veja que ele habilitou uma série de outras opções aqui para mim, né? Então, agora eu vou adicionar aqui especificações de teste. Então, eu vou adicionar especificações de teste. Test Specifications. Então, vamos lá. Vamos primeiramente criar aqui uma suíte de teste, tá bem? Na verdade, a gente já tem, né, a nossa suíte de teste aqui. E eu vou, na verdade, vou associar esse teste a um plano de teste. É isso que eu preciso fazer aqui nesse momento. Então, estou verificando aqui meu teste. Deixa eu ver, o teste está aqui bonitinho. Tá bom? Então, o que eu preciso agora é associar um caso de teste com o meu plano de teste que eu vou fazer agora em seguida aqui para você. Eu volto aqui na página inicial do meu projeto. Vou aqui em Add Remove Test Cases. Seleciono aqui a minha suíte de teste. E agora aparece para mim a lista de testes que eu criei. Olha, o teste de inclusão com sucesso do produto. Se eu tivesse vários testes aqui, eu poderia estar selecionando vários deles para trazer para dentro do meu plano de testes, tá bem? Eu só tenho um. Vou adicionar aquele que eu selecionei. Então agora eu tenho meu plano de teste com o meu teste case lá dentro adicionado com sucesso, beleza? O que eu preciso fazer agora é começar a executar esse teste aqui. Então eu volto aqui para o meu painel principal. E agora o que eu vou fazer é adicionar aqui um plano de execução, né? Então eu vou começar a executar os meus testes. Só que para executar os meus testes, quando eu peço para executar o teste, ele fala crie uma nova build. Então eu vou ter que definir aqui uma nova build que eu esteja gerando para poder executar então os testes em cima dessa build, para a liberação dessa build. Vou dar um nome aqui para minha build, vou chamar de build 1. De inclusão produto. Então vou chamar aqui de primeira build da aplicação de inclusão de produto. Vou ativá-la, vou deixar ela aberta e eu posso colocar aqui uma data de release prevista, tá bem? Então posso colocar aqui uma data de release prevista que vai orientar a equipe de teste para tentar cumprir essa meta e eu crio então a minha build, tá bem? Então agora eu já estou com a minha build criada. Posso criar outras builds aqui, mas eu não vou fazer isso, eu não preciso. Vou criar essa build só inicialmente e agora sim
eu vou tentar executar os testes, tá bem? Então eu vou tentar executar o teste aqui para a primeira build. Para fazer isso, eu venho aqui nesse menu lateral aqui, clico na switch, abro a switch. Dentro da switch eu tenho os casos de teste que eu selecionei. Então está aqui meu primeiro caso de teste e aí eu tenho todos os passos dele. Então vejam só, eu vou executar aqui a história, né, da build 1 aqui, inclusão de produto. Está aqui o sumário, avaliar o funcionamento da inclusão de um novo produto, conforme eu tinha colocado no meu caso de teste. Pré-condição, o produto não pode existir no cadastro, e aí eu tenho os passos do teste que eu tinha cadastrado. E o que eu vou fazer aqui, eu vou anotar o que aconteceu durante a execução e qual é o status final. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dados imputados, incluídos com informados com sucesso, né? Informados com sucesso. E o status aqui eu vou colocar que ele passou. Bem? O segundo aqui, colocar dados informados com sucesso, passou. E o terceiro aqui eu vou colocar, por exemplo, que falhou. Então eu vou colocar assim, aviso de erro por cadastro já existente do produto foi emitido. Então o sistema emitiu um aviso de erro e aqui então a gente falhou, tá bom? Então eu tenho dois passos passaram e um falhou. Aqui eu tenho o resultado final da execução, coloco o tempo de execução, por exemplo, 8 minutos. Coloco que quem executou fui eu, então aqui a pessoa que estiver aqui logada e estiver registrando o resultado do teste vai associar a ela o que é o teste, né? Posso colocar notas finais aqui de descrição, então teste falhou no momento final da gravação dos dados devido à já existência de um produto cadastrado. Provável erro cometido por outro testador que criou um produto com a mesma identificação em um teste executado em paralelo. Então, veja, falhou aqui o meu teste, eu queria que o produto não estivesse cadastrado no banco, mas ele está. Então, muito possivelmente, eu chequei isso antes, claro, antes de executar o teste eu vi que o produto não estava lá, mas alguém, em paralelo com o meu teste, acabou criando esse produto na base e isso gerou um erro. É o que eu estou anotando aqui como observação. Então, eu vou dizer aqui que o meu teste não passou. Tá? Então, meu teste não passou, ele falhou, uma carinha triste, o teste falhou, está lá registrado. E aí eu posso mover para o próximo caso de teste, pegar o próximo caso de teste para aplicar, tá bem? Vamos dar uma olhadinha no resumo dos testes, como é que eu faço isso? Eu volto aqui no menu principal, e aí eu tenho aqui uma série de relatórios, tá bom? Então eu consigo ter aqui, ó, Reports e Metrics, aqui eu acompanho os resultados. Então eu posso colocar aqui um test report, né? E dar uma olhadinha, por exemplo, no que aconteceu nos testes. Posso olhar meu plano de testes planejado também. Então vou dar uma olhadinha nos testes reports. E eu vou selecionar todas as informações sobre testes. Vou selecionar o plano de teste que eu quero ver e aí ele joga um sumário para mim. Veja que aqui, ó, tem o relatório dos testes que eu apliquei. Então vai aparecendo teste a teste, caso de teste a caso de teste, o que aconteceu. Então esse meu teste aqui passou nos primeiros passos, deu falha no último, tá bem? Tenho todos os comentários aqui, as notas que eu coloquei no meu apontamento final de resultado, que foi o failed, com datas, com quem era responsável por testes e todos os detalhes. Bom, esse aí foi o TestLink, tá? Um software bastante interessante para você fazer os seus testes manuais, criar todos os catálogos, acompanhar, gerar relatórios de coberturas de teste, transformando a dinâmica de testes
numa coisa bastante informatizada, bastante controlada, bem administrada pela equipe de testadores. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Aproveite bem essa ferramenta. Obrigado mais uma vez pela audiência.